pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? E aí, vamos fazer uma revisãozona legal de Grécia? Onde eu tô? Tô na cidade de Atenas ali, investigando algumas ruínas. E aí eu vou pedir para você pegar o seu livro de atividades, sou o professor André de História, e vamos se ajudar para fazer alguns exercícios. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, né? O processo todo. E aí vamos fazer um trabalho legal sobre a Grécia aqui, para a gente poder revisar conteúdos muito importantes, inclusive para a nossa atualidade, para a nossa realidade, não só para estudar história, né, meus queridos? Então, vamos lá? Bom, você vai perceber o seguinte, né? Quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente imagina, né, uma civilização que muito rica, muito importante, mas não foi assim no começo, lógico, né? Então, só para você poder se localizar, a área que a Grécia se constituiu é uma área formada por várias penínsulas, baías, golfos, né? O que possibilita uma navegação interessante. Por isso, as cidades do litoral, como por exemplo Atenas, acabavam fazendo, né, uma atividade comercial muito interessante. Já as cidades do interior, como Esparta, elas tinham um certo problema ali de se desenvolver, e elas eram bastante isoladas, e isso é uma característica interessante, né? Na Grécia, você tem uma organização de cidades-estado. Você não tem, né, um país naquela época chamado Grécia. Você tem cidades-estado. E nesse mapa, eu até marquei para você ali, ó, a cidade de Atenas, a cidade de Esparta, a região da Macedônia, que vai ter uma importância, né, relativamente boa para essa história, e ali onde você está vendo o Mar Egeu, quase no meio do nosso mapa, do seu lado direito nós temos a cidade de Troia, que é a protagonista, né, do primeiro grande evento da história da Grécia. Pois bem, meus queridos, para vocês poderem, né, se localizar de novo aí na história da Grécia, eu coloquei para vocês aqui os três principais períodos. O período homérico, primeiro mais assim, né, primitivo ali, o mais fraco em termos de organização, porque nós temos ali comunidades familiares, não havia ainda propriedade privada, e a nossa única fonte, né, registrada são os livros do Homero, a Ilíada e a Odisseia, a famosa Guerra de Troia. Já no período arcaico, surgiram as cidades-estado, Esparta, Atenas, desenvolveu-se a propriedade privada, surgiu o escravismo, e pelo fato de aparecer a propriedade privada, meus queridos, vocês vão ter a clara noção de que quem tem propriedade tem o poder político, como os eupátridas, como os esparcíatas. E quem não tem propriedade é obrigado a obedecer e não tem voz, não tem poder. Isso até um certo ponto, né? E aí, dentro dessa perspectiva, né, do período arcaico, os gregos acabaram se expandindo por uma série de territórios, esbarrando na Pérsia. E aí aconteceram as guerras médicas, né, um grande evento, um puta império teocrático contra uma colchinha de retalho chamada Grécia, né? A cidade de Atenas torna-se muito importante porque é a líder da Confederação de Delos e surgiram naquele período os Jogos Olímpicos, né? Já no período clássico, pessoal, a cidade de Atenas, que tinha uma postura mais humanista, né? Era mais voltada para a ideia da cidadania, desenvolveu o governo democracia, desenvolveu uma estrutura onde os cidadãos podiam participar. Já vamos discutir essa paradinha aí dos cidadãos. Atenas se enriqueceu com as guerras médicas, mas gerou inveja, gerou uma confusão com a cidade de Esparta. E aí nós temos uma guerra civil, conhecida como Guerra do Peloponeso. Por causa dessa guerra, e um historiador até escreveu sobre isso, dizendo que a Guerra do Peloponeso é responsável pelo suicídio da Grécia. Quando ele usa o termo suicídio, significa ela causou a sua própria morte. Então, o que a gente define da Guerra do Peloponeso? Ela enfraqueceu a Grécia. Aí os macedônios invadiram, e na figura de Alexandre o Grande, você tem um grande momento conhecido como período helenístico, que daí você acaba vendo a grande fusão, né, da cultura grega com a cultura oriental. Alexandre o Grande invadiu o Egito, Mesopotâmia, Babilônia e vários territórios. Vamos em frente? Um resuminho rápido para você das duas grandes cidades da época. Atenas, que desenvolveu a democracia graças a uma série de legisladores, como Drácon, Solon e Clístenes, e a cidade de Esparta, que era voltada para a guerra, para o militarismo, isolada no interior, praticava xenofobia, né? Não gostava de estrangeiros. Pois bem, sobre a democracia ateniense, nós vamos fazer uma lembrança de que, primeiro, nem todo mundo era cidadão, mas todo cidadão participava da democracia.
Olha só, os estrangeiros, os escravos e as mulheres não eram cidadãos. Mas um camponês, nascido em Atenas, filho de mãe e pai ateniense, podia ser cidadão. Nenhuma outra cidade grega tinha isso. E a democracia, se eu excluir todos esses elementos aqui da sociedade, né, do processo político, eu vou ter meia dúzia de gato pingado. Então, por isso que essa figura aqui, ó, me faz lembrar que a democracia, na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, ela era direta. O cara ia lá na praça, o cidadão discutia, debatia, fazia, não fazia, brigava, desbrigava. Enquanto que hoje, a democracia é representativa, né? Você elege alguém para fazer, né, a sua vontade, exercer lá os seus direitos, mas você não vai lá no Congresso fazer lei. Perfeito? Vamos lá? Vamos fazer exercício? Vamos lá. Os gregos antigos não se intitulavam gregos e se identificavam de outra maneira. Helenos ou qualquer outro nome. Com base em seus conhecimentos sobre a formação dos povos da Grécia, marque verdadeiro ou falso. Primeiro item. Os diversos povos da Grécia Antiga se identificavam como helenos, porque eram semelhantes na política, na cultura e na religião. Alguns povos, sim, se chamavam de helenos, mas será que todos eles diziam, eu sou heleno? Sei não, né? A chamada Grécia Antiga, na verdade, ocupava territórios na Península Balcânica, nas proximidades da África, na Ásia Menor, na Península Itálica e nas margens do Mar Negro. Conforme eles foram se expandindo, né, foram criando várias áreas que seriam chamados de Grécia. Será que é isso mesmo, esse território todo? 3. O terreno acidentado e recortado impeliu muitos desses povos a se voltarem para o mar. Também permitiu certo distanciamento geográfico que garantia a autonomia política das cidades-estado. Que a gente viu no mapa ali, os relembramos, né? E a 3 eu marco ali com certeza, verdadeiro. 4. A Era das Trevas na história grega foi muito similar à Era das Trevas referente à Europa medieval, ou seja, foi marcado pelo atraso intelectual, pela ruralização da população e da produção, pelo abandono das cidades e pelo empobrecimento das pessoas. Será que teve isso? Era das Trevas na Grécia? Que momento foi esse? Será que foi no período homérico, período arcaico? Será que foi nas guerras civis? Quando que foi isso? 5. A soberania política e econômica de Creta sobre a região da Grécia Antiga pode ser ilustrada pela história do Minotauro e de Hércules, cujos 12 trabalhos realizados representam o poder de Knossos, que era um palácio, era um rei, né, importante na época, morava ali. Pois bem, vamos ver, pessoal? Vamos ver o que a gente acertou ou errou? Olha só, o território da Grécia era realmente um território amplo, ocupava toda aquela área. E o item 1, realmente eles não se identificavam, todos não se identificavam como helenos, né? Eles usavam outras nomenclaturas. O terreno acidentado, nós concordamos que era verdadeiro na hora, e, pessoal, opa, apertei, as duas últimas ali, não. Não existiu Era das Trevas na Grécia Antiga, e o Hércules não realizou 12 trabalhos somente para Knossos. Ele realizou 12 tarefas, incluindo várias áreas da Grécia. E a soberania de Creta, tudo bem, existiu, mas não é simbolizado por aquele elemento ali, o Hércules. Beleza? Vamos em frente? Mais uma, então. Leia as afirmações abaixo. A Grécia adotou a democracia, com exceção de Esparta, que manteve a diarquia, 2 reis que governavam. A Grécia adotou, a Grécia toda, gente? Ou era só em Atenas? 2. Politicamente, Esparta era formada por um conselho de 28 anciãos, 2 reis e uma assembleia constituída por espartanos com mais de 30 anos. Ambas as instituições podiam interferir nas ações dos reis em virtude da importância que tinham. Lá em Esparta, a gente está percebendo ali que tinha, né, além dos 2 reis, tinha um conselho chamado Gerúsia, né, dos anciãos, e tinha também uma galerinha ali com mais de 30 anos que, faziam pressão no rei. Será que é verdade? Em Atenas, as disputas políticas entre rivais eram resolvidas por meio do ostracismo. A questão era posta para votação e aquele que perdesse era expulso pelo período de 10 anos. Será que o ostracismo era praticado quando havia uma disputa entre as pessoas? Ou quando o cara cometia um crime? 4. As decisões políticas das cidades-estados gregas eram tomadas na ágora,
local exclusivamente voltado para a atuação política dos cidadãos da Grécia Antiga. Será que a Ágora era exclusivamente política, pessoal? Tá vendo? Pô, a Grécia é complicada, hein? Vamos ver se a gente acertava ou não? Olha só, todas falsas. A número 1, claro que é falsa, a democracia era só ateniense. A item 2, o Conselho dos Anciãos tinha uma pressão sobre os reis da Esparta. Mas aquele conselho ali de homens com mais de 30 anos, pô, era uma galera. Eles não mandam no rei. Em Atenas, o ostracismo era para crimes e não uma mera disputa política. Ah, eu não concordo com você, fora 10 anos. 4, a Ágora também era o local de comércio. Então, todas falsas. Certo, gente? Vamos em frente? Ao compararmos o desenvolvimento do direito escrito em Atenas, confrontando as medidas de reforma social adotadas por Solon em meados do século V, com a nova ordem democrática instituída pela reforma política de Clístenes, é correto inferir que... E aí, pessoal, vamos comparar. O que fez o Solon? O Solon aboliu a escravidão por dívidas, o Solon instituiu que a participação dos comerciantes também existiria em Atenas, e o Clístenes criou um modelo inserindo mais gente. Não era mais o dinheiro que pesava, e sim a condição de ter nascido no lugar. Pois bem, vamos lá. Letra A. Ocorreu a sucessão de uma ordem legal tirânica baseada nas leis draconianas por um sistema político representativo, a democracia, que garantia acesso a todos os atenienses às decisões sobre a vida da polis. Todos os atenienses. Letra B. Houve a substituição de uma organização política de categorias sociais delimitadas pelo poder econômico, a plutocracia, por uma ordem sociopolítica de igualdade de direitos entre os cidadãos atenienses. Então, nós trocamos a condição de ser rico pela condição de ser cidadão, nascido no lugar. Tá? Letra C. Houve a transição de uma ordem legal democrática que abolia os privilégios políticos da aristocracia rural para a ascensão de um regime tirânico de fachada democrática. Foi isso que aconteceu? Era uma democracia e deixou de ser? Letra D. Ocorreu um movimento coordenado de ampliação dos direitos políticos, de modo que as reformas de Clístenes completaram o pioneirismo das medidas de Solon, mantendo-se uma conexão entre a plutocracia e a democracia, ou seja, foi mantido o critério da grana. Letra E. Criou-se um impasse entre a reforma de Solon, que eliminou os privilégios políticos da aristocracia rural, e a nova ordem democrática de Clístenes, que repôs alguns privilégios aristocráticos, como o controle da eclésia. Pessoal, qual é a transição grande de Solon para Clístenes? É o momento em que você vai tirar a condição econômica para ser cidadão. Beleza? Vamos mais uma? Vamos lá, então. Sobre a Grécia Antiga, assinale o número correspondente à soma ali dos itens. Item 1. A formação da Grécia em cidades-estado evitou a existência de guerra entre as polis. Não tinha guerra entre as cidades. A educação em Esparta pressupunha uma grande preparação física e tinha como principal objetivo a formação de guerreiros. Opa, essa, professor, fácil. A principal característica política grega era a adoção da democracia como forma de governo em todas as cidades. Não, né, pessoal? Democracia somente em Atenas. 8. Ainda que caracterizado pelo domínio do macedônico Alexandre, o período helenístico foi também, paradoxalmente, um momento de expansão da cultura grega. O Alexandre levou essa cultura para o Egito, levou para a Babilônia. Então, está correto. Ele fundou a Biblioteca de Alexandria. Beleza, legal. Próximo item. Entre as principais heranças deixadas pela Grécia para a cultura ocidental está o latim, língua falada em Esparta, e que deu origem às línguas contemporâneas, como o português e o espanhol. Aí não, né, pessoal? O latim é romano, nada a ver com os gregos. Então, pessoal, beleza? Vamos em frente? E aí, pessoal, sobre a cultura grega, que seria a unidade, né, a ser analisada, a religião ela é muito legal porque ela se baseia em mitos, ela se baseia no folclore, e a religião grega reflete um pouco da própria cultura, no sentido de os deuses são humanizados. Isso é uma característica muito forte dos gregos, né?
o humanismo. Os deuses têm ódio, têm raiva, têm amor, têm ciúmes. Zeus, então, é um canalha, se a gente for ler todas as histórias desse cara. E pensando nisso, vamos ver o que temos aí da cultura grega agora, né? Desde Homero, a poesia greco-romana traçou um padrão de qualidade, que se configura entre as grandes produções literárias do Ocidente. Sobre a produção poética do mundo clássico, analise as seguintes afirmações. Item 1. A poesia de Homero, exemplo de epopeia, serve como fonte para os primórdios da formação do povo grego. Se a gente pega, né, a Ilíada e a Odisseia, a gente tem ali a base, né, para a gente entender o que era aquele povo. Então, acho que o item 1 a gente vai dar um ok. O item 2. A Odisseia pode ser interpretada, em especial, a passagem do Canto das Sereias, como a afirmação do poder das elites, personificadas na figura do herói Ulisses. E aí, na Odisseia, Ulisses, claro, o Odisseu, né, é o grande homem, é o grande líder. Canto das Sereias, eita. Bom, vamos deixar essa ali, eu não tenho muita certeza, né? Vamos ver as outras. Sabemos que a 1 está certo. A obra de Safo, de Lesbos, é marcada pelo erotismo, exaltando as figuras femininas. Tanto é que, até hoje, né, você usa o local onde essas mulheres se reuniam, a ilha de Lesbos, para identificar a condição de gênero delas. Não sabemos se elas realmente praticavam o lesbianismo, mas, como elas se reuniam e eram só mulheres que se reuniam, os homens acabaram inventando, criando histórias, né? E o nome Safo acabou gerando até uma condição de safada, que quer dizer mulher, né? Que pratica o erotismo, que pratica, né, a leviandade. Nada a ver. A poeta Safo foi muito importante na história da Grécia. E exalta, óbvio, as mulheres. Eu vou marcar, estou com o item 1 e 3 ali, hein? 4. A Ilíada, poema que descreve a guerra de Troia, foi escrita por Parmênides, apesar de ser atribuída a Homero. Nada a ver. O Homero escreveu uma história que a gente acha que já era uma história contada oralmente. Então, foi ele que escreveu. Então, item 4 eu não vou marcar. Item 4 não dá, então vamos lá. 5. Aristóteles também se destacou na produção poética, com uma obra que teve forte influência nos escritos do poeta romano Petrônio, em especial no Satírico. Aí você vai dizer, professor, mas eu não conheço essa obra aí. Puta, nunca ouvi falar, me ferrei, né? O Aristóteles era poeta mesmo? Ou ele era um filósofo? Na verdade, ele era muito mais um cientista do que um filósofo, sei lá, né? E agora? 1, 3 e 5? Ou 1, 2 e 3? Vamos ver? Aristóteles não era um poeta, não, né? Até deve ter escrito alguma coisa lá, mas não ficou famoso por isso. Então, pessoal, 1, 2 e 3. A 2, que a gente estava em dúvida, o Canto das Sereias realmente personifica o poder da elite. Beleza? Vamos em frente, então. A respeito da religião grega, assinale a alternativa correta. Era antropozoomórfica, ou seja, os deuses eram representados com forma e comportamentos similares aos dos seres humanos. Zo é animal. Bom, letra B. Havia 12 deuses principais, cultuados igualmente pelas cidades-estado gregas e divindades menores, que variavam de cidade para cidade. Todas cultuavam os mesmos 12, será? Vamos ver. Os templos eram abertos à visitação pública para fortalecer a relação entre a divindade e a população. Até hoje, né, os templos, igrejas são abertos para a pessoa ir lá, orar e se integrar à religião. Mas será que era assim? Letra D. Além da crença em deuses, os gregos também acreditavam em semideuses ou heróis, que eram filhos de deuses com seres humanos, a exemplo de Hércules. E aí? Ixi, puta, tem um monte ali. Vamos ver qual é a correta? Antropozoo, zoou, forma de animal. Eu não lembro de algum deus que era tipo um leão, não tem. 12 deuses principais cultuados igualmente. Não, as divindades tinham preferências nas cidades. Os templos eram abertos à visitação pública. Não era bem assim, não, né? Não era liberado geral, não. Os templos eram somente para sacerdotes, para pessoas iniciadas. Não era assim, não.
E aí, pessoal, letra D ali, havia uma crença em várias entidades, inclusive semideuses. Perfeito? E aí, outro aspecto interessante da cultura grega é a sua arquitetura, né? As colunas no estilo dórico, jônio, coríntio. Para quem não é arquiteto, como eu, um cara entendido no assunto, eu não entendo. Eu olho para uma coluna lá, vai, é grega. Mas o estilo, opa, daí fica difícil, né? Aí tem que estudar mesmo, né? E na condição, né, super importante do teatro, os gregos, a gente sabe, né, foram muito importantes para o desenvolvimento da tragédia, da comédia. E o teatro em si já é uma grande obra, porque, pessoal, imagine uma peça e não tem alto-falante ali. O cara não tem microfone. Eles construíram uma estrutura que, graças à acústica, o ator falava lá embaixo e o último cara no banco ali ouvia. E nem precisava gritar. Então vamos lá. As sociedades ocidentais herdaram dos gregos diversas manifestações artísticas, culturais e até mesmo formas de compreender o mundo. Sobre os aspectos culturais da Grécia Antiga, marque V ou F. Então vamos lá. As mulheres não podiam participar das encenações do teatro grego. Usando máscaras, os homens faziam tanto o papel masculino quanto o feminino. Poxa, pessoal, isso é verdade. As mulheres não podiam participar do teatro. Que sacanagem! Ésquilo, Eurípides e Aristófanes são alguns dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga. Pessoal, esses caras não são filósofos, né? Eles são ligados ao teatro. Acho que eu não vou marcar essa, não. Outros pensadores de destaque no período são Tales de Mileto, considerado o criador da geometria, e Pitágoras, que desenvolveu grande reflexão sobre o valor do número e sua relação com o belo. Pitágoras, o cara do teorema lá, né? Da matemática, os gregos tinham tudo muito bem pensado, né? Os gregos tinham as medidas certas, o famoso número áureo verdadeiro. Na arquitetura, também são observadas heranças gregas, além de construções como o Partenon, no fundo lá da minha, né? Estou lá perto, o Erechtheion. Os estilos dórico, jônio e coríntio, aplicados às chamadas colunas gregas, são usados até a atualidade. Pessoal, são sim. Várias construções da atualidade utilizam esse recurso para mostrar a beleza, grandiosidade, né? Alright, vamos em frente. A poesia também esteve presente entre as produções literárias gregas, com destaque para os poemas épicos de Homero, autor de Ilíada e Odisseia. Hesíodo foi outro nome importante, autor de Teogonia. Os poetas gregos são bem referenciados até hoje, né, pessoal? Então, a poesia, o teatro, a literatura, os gregos deixaram uma herança muito legal. Por isso, então, opa, qual que a gente marca? Deixa eu ver. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Letra D. Beleza, gente? Espero que com isso eu tenha ajudado vocês a relembrar conceitos importantes da Grécia e não perca a nossa parte 2, que é sobre Roma Antiga. Valeu, queridos? Um abraço, até a próxima.